Oiê, sejam bem-vindos a mais um Papo no Sofá. Eu sou a Bárbara Estrela e é aqui que a gente conversa tudo sobre empreender na arquitetura, organização de escritório, enfim, um lugar que a gente pode ter esse papo bem direto. Se você tá nesse período como eu, que gosta de desenvolver e quer, naturalmente fazer seus processos, ou se você tá desesperado já falando, meu Deus do céu, eu preciso de processos, esse vídeo é pra você. E se você ainda não precisa, você vai entender depois desse vídeo quão necessário e importantes são os processos internos de um escritório de arquitetura. Vamos lá? Desde quando eu comecei meu escritório, eu sempre tive a necessidade de processo. Talvez seja pelo meu comportamento como pessoa. Eu sempre precisei de etapas, de processos para eu entender como que aquilo vai funcionar. Então eu nunca tive aquele desespero de, ai meu Deus, meu escritório tá acontecendo, onde estão meus processos? Eles vieram naturalmente. Começaram desde quando eu entendi o que eu não queria pro meu escritório, eu já fui formulando processos para amadurecer essa ideia aqui dentro e funcionamento, e assim foi. Para mim é imprescindível a gente ter realmente um começo, meio e fim de tudo que é feito aqui. Você sabia que a gente começa a trabalhar muito antes de começar a fazer projeto? Desde quando o cliente entra, o primeiro contato do cliente, ele manda uma mensagem, ele fala com você sobre um oi, sobre começar a fazer um projeto, a experiência dele já tá valendo. E como você lida com isso? Eu sei que é muito difícil, porque nunca ninguém ensinou a gente a fazer isso. Por isso que eu fui desenvolvendo ao longo do meu crescimento, ao longo dos anos, e melhorando esses processos aqui dentro, para que isso ficasse realmente mais fácil, que isso pudesse ser delegado depois. Então vamos lá, que hoje vai ser bem na prática o que eu vou te ensinar. Então o cliente entrou em contato. Quais são os meios de comunicação que ele entra? Então via WhatsApp, via telefone, via Instagram, via mídias sociais, enfim. Você descreve aí quais são as formas de contato que ele entra para falar com você. A partir daí, gente, já tá valendo. Então, tudo que acontecer a partir desse dia, ele vai levar para a vida dele. Então, você precisa tomar muito cuidado com esse atendimento. Ele começa daí essa experiência. Quando o cliente entra em contato aqui no escritório, a gente já manda um questionário pré-briefing, que é onde você vai entender quem é essa pessoa que está falando com você. Bah, mas e se eu já conheço a pessoa? Não importa. Você conhece a pessoa, você não conhece os interesses dele do projeto, do que ele está buscando, quais são as necessidades, quais são as expectativas que eles têm em cima daquele negócio. Então, você vai entender melhor para fazer uma proposta. Você não vai fazer uma proposta de cara, você precisa entender muito a fundo, o que é aquilo para você passar. Normalmente, quando ele entra em contato, a gente tenta agendar uma reunião para eu conhecer a pessoa, já com algumas informações, e para ter aquele negócio do feeling, de sentir se a pessoa, o que a pessoa tá querendo, porque às vezes num bate-papo é muito melhor do que numa escrita, porque a gente precisa que a pessoa se abra pra gente, para entender como vai funcionar. Então, para briefing, reunião, mas a pessoa tá com pressa, só quer um orçamento, não quer marcar uma reunião, tudo bem. A gente pede mais algumas perguntinhas, a gente tenta sentir. Eu falo a gente porque hoje não sou mais eu que faço. Eu tenho o Neto que faz pra mim, esse primeiro contato. Então a gente tenta sentir ali o que aquela pessoa vai querer pra gente enviar uma proposta. Nessa proposta, gente, você precisa pôr ali, então, o que você vai oferecer pra ela, além de preço e além de prazo, que são as coisas que interferem na decisão do cliente, Então, eu vou comprar isso, mas quando é que o fulano vai me entregar? Como é que ele vai fazer? Por que eu vou comprar dele e não do outro, Então, a proposta é onde a gente passa um panorama geral do que vai ser feito. Eu passei a proposta. Aí a pessoa tem dois caminhos. Aceitar a proposta e começar o projeto, ou não quero. Quando a pessoa fala não pra gente, a gente tenta averiguar ali o porquê. Então a gente tem um monitoramento desse processo pra entender. É o financeiro, o prazo não vai funcionar pra mim. Gente, tem cliente que não responde, mas tá tudo bem. Mas a grande maioria fala pra gente, já fechei com outro profissional. E tá tudo bem, a gente tenta entender isso para poder melhorar o nosso processo até então. Então a pessoa falou não, a gente monitora até entender o porquê e continua, A pessoa vai para os arquivados. Pessoa falou sim, quero fechar essa proposta. A gente vai para contratos. Então, o que eu chamo de pré-projeto. A gente tem o contrato, a gente faz o contrato. Eu já gravei um vídeo com meu marido e sócio, Thales, que é advogado, onde a gente explicou melhor o funcionamento. O briefing, que eu também já falei em outro vídeo meu. Então, nós vamos deixar na descrição do vídeo e no final aqui desse vídeo, para você clicar lá e tirar suas dúvidas. Tendo isso, mais o levantamento do espaço. Então, são 3 pilares, Briefing, contrato e o levantamento. Aí sim, a gente começa o projeto. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui e para você levar para sua vida, atas de tudo.
gente, registra tudo. Então, no briefing, a gente tem a ata do briefing. No levantamento, a gente tem a ata do levantamento. A gente cria um grupo no WhatsApp com os nossos clientes para a comunicação ficar mais fácil e a gente sempre pede uma aprovação dessas atas. Então, acabei de fazer meu briefing, mandei lá, o cliente dá um ok, vê se tá faltando alguma coisa. Porque assim você vai se assegurando de tudo que tá acontecendo aqui no processo. Tendo tudo isso em mãos, você vai começar o seu projeto. Então aí a gente começa as nossas etapas. Aqui a gente tem a fase visual, então a gente tem, né, a gente faz todo o desenvolvimento, falando numa reforma, num design de interiores, etapa por etapa aqui dentro, que você tem aí também. E para você conseguir monitorar, assim como eu, você escreva como é a sua etapa, por exemplo. Fase A, o que eu entrego. A primeira entrega, a segunda entrega, a terceira entrega das revisões, você documenta também. Então, como a gente faz? A gente entrega um arquivo para o cliente, a gente mostra, apresenta. O cliente aprovou, a gente manda uma ata de reunião do que foi falado e um protocolo de aprovação daquela fase. Para que o protocolo de aprovação? Porque o protocolo de aprovação, ele dá o embasamento para a gente seguir para a próxima fase. Aqui dentro do escritório, a gente fala para os nossos clientes, olha, a gente só segue na próxima se você aprovar essa. Antes de aprovar essa, a gente não vai para a próxima, porque senão é um retrabalho. Fica bem a dica para vocês, gente. Esse protocolo de aprovação, no começo eu ignorava ele. Mas depois que uma cliente pediu 10 revisões da mesma etapa, você vê quão importante é você ter esse documento que te assegure mesmo, que deixa você bem protegidinho. Então, o cliente não aprovou, o que você faz? Então a gente tem dois caminhos, né? Ele entregou a etapa, ou ele aprova ou ele não aprova. Ele aprovou, é o que eu acabei de falar, ata, protocolo de aprovação. Ele não aprovou, ata, vamos para a revisão. Volta o processo. Então a gente faz a revisão até o cliente aprovar. No contrato é muito importante a gente ter os prazos e a quantidade de revisão que a gente faz para cada etapa. Porque aí, no nosso caso, na fase de visual, deu 3 revisões, o cliente já sabe que ou ele vai pagar um adendo ou ele vai aprovar a fase. Mas como eu falo para o cliente, você já mostrou, você já comunicou isso no contrato. Por isso que é tão importante essa primeira fase, porque o cliente vai tendo noção de como funciona o seu negócio. Até o cliente aprovar, a gente fica nessa revisão. Deu a terceira revisão, a gente vai para o protocolo de aprovação para ir para a próxima etapa. E assim por diante, gente. Fase B, que é a nossa fase de executivos, que é a nossa fase, né, de detalhamentos, onde a gente redivide os setores, a mesma coisa. Como nesse, o contato com o cliente é um pouquinho menor, a gente tem uma revisão, onde a gente apresenta para o cliente, e aí apresenta junto com o orçamento, porque a gente consegue meio que revisar, né, caso o cliente não aprove o orçamento, que é normalmente o que acontece. Essa revisão só acontece caso o orçamento não é aprovado. Não tem uma coisa do cliente querer mudar o nosso executivo depois, porque no 3D a gente já trabalhou todas as possibilidades. A gente já trabalhou as alterações. Então, nessa próxima etapa, nessa parte de executivos, a gente simplesmente mostra para o cliente, ele aprova e a gente faz o protocolo de aprovação da etapa. E se acabou o projeto, né, se não tem mais nenhum item ali, uma outra fase, que às vezes tem produção, às vezes tem, né, um ou outro item a mais que a gente acabou colocando lá no contrato, a gente faz o protocolo de entrega final de projeto. E eu materializo essa entrega. Quando você coloca na sua cabeça que o cliente está comprando um produto e o projeto é um produto e você consegue materializar isso e entregar para o cliente, materializar essa entrega, tudo muda, gente. Tudo muda. Porque aí não tem como o cliente lá na frente tá na obra vir falar, mas você não me entregou tal coisa. Você já entregou. Seja, já foi de diversas formas, né? Caixa com projeto impresso, pendrive, só por e-mail, porque às vezes o projeto está à distância, mas materialize. Mostre isso para o cliente, né? Faça essa cerimônia de entrega e você fala, olha, aqui está o que você comprou. E um protocolo de entrega final. Tudo isso que eu citei aqui são coisas para fazer você se proteger de você mesmo. Porque às vezes a gente fala uma coisa, o cliente fala outra e aí ninguém lembra o que foi falado de verdade. Então as atas, para tudo que você for fazer, é ata, é igual prontuário médico. Descrever o que aconteceu naquele dia, naquele encontro, naquela reunião, naquela obra. Você descreve tudo. Gente, é chato. Eu concordo. É muito chato você sentar e ter que transcrever o que aconteceu. Mas é muito importante. A partir do momento que você entende quanto isso vai ser benéfico pra você, você pega e faz. É rapidinho. Terminou a reunião, escreve e tá pronto. Porque isso depois fica muito seguro pra você e pro seu cliente. Já aconteceu de um cliente falar, marcenaria pronta na obra, hein? Olha lá. Ele veio e falou, mas eu não escolhi essa cor de MDF do banheiro. E aí eu falei, pera lá, como não? Aí eu levei um susto, porque cada banheiro tinha um acabamento quando a gente apresentou o 3D. Pois eu voltei na ata de reunião daquele dia
e tava lá que o cliente tinha escolhido entre as duas opções aquela opção. O cliente fica meio sem brecha. O cliente tem que entender que o que ele falou tem peso, né? E não dá pra jogar uma culpa depois. Porque a gente tem a mania de pegar a culpa toda pra gente, toda pro escritório de arquitetura. Porque somos o ponto mais forte, porque somos o ponto de confiança do cliente. Então a gente tem, eu pelo menos tenho essa mania de abraçar o mundo e pôr toda a responsabilidade aqui dentro. Nessas atas a gente fica protegido porque imagina ter que lembrar tudo que todo cliente já falou pra mim. Não dá. Uma outra coisa a gente fica guardado, né? Tem muitas coisas que eu lembro de cabeça, mas eu não lembro do dia, eu não lembro exatamente quem tava na reunião. Então essa ata, ela é importante ter quem tá presente na reunião, a data, pra não ter esse diz que me disse. É muito fácil de mostrar. E também quando a gente tá errado de alguma coisa, quando alguma coisa passou pela gente e a gente precisa assumir o BO, porque aqui no escritório eu não deixo de assumir BO nenhum, viu, gente? Não é, nossa, só pra culpar o cliente, não é isso. Muito pelo contrário, aqui é pro escritório se responsabilizar por tudo aquilo que saiu fora do planejado. Que são poucas as coisas que acontecem, já digo, porque eu me protejo muito bem, porque eu sei proteger o escritório e você também vai saber proteger. Eu sei que é muita coisa e foi por isso que anos atrás eu criei o Kit CEO, que é ser o escritório organizado, porque faz parte da minha natureza a organização, gente. Pra mim não é um processo dolorido. Veio junto comigo, veio junto com o meu crescimento, a organização de processos, a organização de etapas, e foi por isso que lá atrás eu resolvi deixar disponível para outros arquitetos todos esses documentos que embasam e deixam o escritório mais seguro de dar passos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link junto com os vídeos que eu falei anteriormente para vocês acessarem e darem uma olhadinha, porque eu juro, ajuda muito. Porque quando a gente não sabe nem por onde começar, esses documentos, eles vão te acompanhar. Tudo que você precisa para ter uma visão zoom out, assim, do seu negócio. Então você tem processos, os documentos de contrato, de ata de reunião, os documentos de protocolo de aprovação, a gente tem tudo. Que eu acho que isso te ajuda muito a alavancar seu escritório, alavancar seu negócio e deixar um pouco mais profissional, sabe? Então se eu precisasse dar um conselho hoje para uma pessoa que tá começando nessa jornada de organização de processos, o que eu diria é invista no seu conhecimento, porque isso ninguém tira de você. E a partir do momento que você consegue realmente ter isso no seu controle, sabe assim? A partir do momento que isso já faz parte de você, você consegue subir níveis, subir degrauzinhos da carreira que ninguém mais consegue te tirar. É uma coisa que é só sua. Esse seria meu conselho, que foi o que eu fiz e deu super certo. Eu espero que vocês tenham amado, assim como eu. Eu vejo vocês na semana que vem. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de me seguir lá no Instagram. E se você ficou com qualquer dúvida, me manda que eu vou amar responder. Beijo! Ai, meu Deus, preciso de processo. Eu vou começar no pré-projeto de novo, tá? E aí o que eu chamo... Então, o que... Briefing, nananã... vou sem tablet também agora. Eu terminei de falar? Não, né? Não tava finalizando, tava tipo com médio bom? Beleza, patrão.